Opa, e aí, tudo certo? Esse é mais um vídeo no canal do YouTube do Economia do Dia e eu te convido a assistir até o final, porque a gente vai falar sobre fundos de investimento e uma abordagem 100% prática, diretamente do site da corretora que eu utilizo, que no meu caso é a Orama, e eu vou mostrar para vocês como efetivamente comprar fundos de investimento, como avaliar dentro do ambiente online da corretora quais as melhores opções e mais do que isso, como acompanhar os seus investimentos e saber efetivamente ter a segurança de que eles estão ali, que nada deu errado, etc. Muita gente fala comigo o seguinte: eu estou começando a investir, eu quero comprar os fundos, mas é seguro? Como é que funciona esse negócio, né? Eu estou abrindo uma conta aqui na corretora, o que acontece se essa corretora quebrar? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso agora no começo do vídeo e depois a gente parte para a parte prática, né, que é efetivamente a alocação de fundos dentro do ambiente online da corretora. Então, antes de mais nada, eu vou explicar como funciona a corretora. A corretora é um intermediário financeiro, é uma instituição financeira que é regulada pelo Banco Central. Ela precisa ter autorização do Banco Central para operar. A corretora ela precisa estar em conformidade também com as regulamentações da CVM. Então, é uma instituição financeira, então é uma empresa séria, uma empresa que cumpre requisitos mínimos da legislação brasileira para poder operar e que atua como intermediário financeiro. Então, o que significa isso? A principal função da corretora é intermediar operações de compra e operações de venda de ativos. Então, por exemplo, para você investir no mercado de ações, você precisa de uma corretora, certo? E ao mesmo tempo que as corretoras elas funcionam como intermediários financeiros, elas podem ter diversas outras funções. Tá? A principal é executar ordens de compra e de venda de clientes. Tá? Mas tem diversas outras, como distribuir produtos de investimento, e aí a gente entra nos fundos de investimento também. As corretoras elas funcionam para distribuir esses fundos. Nem sempre as corretoras são as gestoras do fundo, na maioria dos casos elas não são. Existem, obviamente, fundos que são criados dentro da corretora, que são fundos proprietários da corretora, mas a grande maioria dos casos é que a corretora ela vende fundos de outras gestoras. Então, uma gestora, para ter mais capilaridade, para conseguir atrair mais clientes, ela coloca o fundo disponível na corretora e a corretora ela consegue atingir mais clientes, pessoas físicas, porque um cliente, pessoa física, precisa de uma corretora para operar. Bom, então a corretora ela é um ambiente completo para você ter acesso a produtos de investimento de uma forma geral. As corretoras, na sua grande maioria no Brasil, e são várias corretoras disponíveis, elas dão a possibilidade do cliente investir em renda fixa, em ações, em fundos de investimento, em derivativos, em fundos imobiliários e muitas vezes até mesmo em operações envolvendo moedas. Então a corretora ela tem também a possibilidade de ser uma corretora de câmbio, ela pode entregar, por exemplo, dólar físico, existe essa possibilidade. A corretora ela também pode trabalhar com operações compromissadas. Enfim, a corretora ela é uma instituição financeira e ela tem todas essas infinitas possibilidades para o cliente. Uma delas é a aplicação em fundos de investimento. Bom, então, como eu falei, você ter uma conta numa corretora te permite acessar diversos fundos de investimento. Né? E isso aí é interessante porque você não fica preso a uma ou outra gestora. Imagina ter conta em diversas gestoras de investimento para você conseguir aplicar em vários fundos. Não, a corretora ela funciona como uma plataforma onde você vai ter acesso a distintos fundos de classes diferentes, de gestoras diferentes, que aplicam em ativos diferentes. Uma outra coisa que é importante mencionar é o seguinte: os fundos de investimento investem diretamente em ativos, eu já falei isso no outro vídeo. E fundos de investimento em cotas, né, investem em cotas de outros fundos. Então, o que é muito comum no mercado é o seguinte: você tem um fundo de investimento que compra diretamente os ativos, que é de uma gestora. Esse fundo de investimento normalmente exige um volume maior de aplicação inicial, portanto, não atinge diretamente muitas pessoas físicas. O que a corretora muitas vezes faz é criar um FIC, que é um fundo de investimento em cotas. Se você não sabe ainda o conceito de fundo de investimento em cotas, dá uma olhadinha no nosso outro vídeo sobre fundos de investimento que eu explico tudo isso. Mas partindo do pressuposto que você já viu outro vídeo ou que você sabe que é fundo de investimento em cotas, né, que compra cotas de outros fundos, essa é uma estratégia muito utilizada pelas corretoras. Então elas criam um FIC para conseguir investir em cotas de um fundo específico. E aí esse FIC é o veículo de investimento disponível para os investidores pessoas físicas aplicarem.
Bom, então é muito comum você estar no site da corretora, olhar o portfólio de fundos disponíveis e tá lá, FIC, Fundo de Investimento em Cotas, né? Porque ele investe em cotas de fundos de uma gestora, justamente para conseguir dar maior capilaridade para o mercado de fundos, conseguir atingir mais pessoas. Beleza? Então é muito importante entender isso. E uma outra pergunta que o pessoal sempre me faz, né? Pessoas que estão começando a investir, que obviamente, né, uma grande objeção para se começar a investir é a questão do medo, né? Eu diria que essa é a grande objeção, o medo de perder dinheiro. É natural que as pessoas tenham esse medo, isso é parte da natureza do ser humano, então nós temos muito medo de perder as coisas, de perder dinheiro, de perder oportunidades, enfim. Então, o ser humano ele tem essa natureza, a gente sente muito mais a dor da perda do que o prazer dos nossos ganhos, e no universo de finanças e investimentos, essa é a principal objeção de qualquer pessoa. Agora, tendo isso como base, muitas pessoas me perguntam o seguinte: mas o que acontece se essa corretora aí quebrar? Como é que funciona essa história? Então, como eu falei, é uma instituição financeira devidamente regulada, e se você tem conta numa corretora, digamos a corretora Orama, por exemplo, que é a que eu utilizo, você tem conta na corretora Orama e por acaso a Orama quebra, o que vai acontecer? A sua custódia, né, os recursos que você tem na Orama vão ser transferidos para uma outra corretora. Você não perdeu o seu dinheiro porque a Orama eventualmente faliu. Tá? Então é muito importante ter isso claro, porque a corretora ela funciona como um intermediário. Tá? Então você não está investindo na corretora, você está investindo nos ativos que essa corretora te vende, nos ativos que essa corretora funciona como um intermediário. Tá? Então a corretora ela distribui esses ativos para você. Né? Então, antigamente a gente tinha essa distinção entre corretora e distribuidora. Hoje em dia, corretora e distribuidora pode ter exatamente o mesmo papel, que é servir como intermediário financeiro nas operações de compra, de venda de ativos, e também servir como plataforma de venda de produtos financeiros. Beleza? Então, dito isso, né, eu acho que eu já expliquei bastante. O teu risco ele está no ativo que você compra e não na corretora que você escolhe. Mas então qual corretora eu devo escolher? Beleza. Por que você escolheu a Orama, Fred? Vamos lá. Então, as corretoras, né, e tem várias corretoras, provavelmente você já escutou falar de algumas. A gente tem a XP, que é a maior, a mais famosa no Brasil. Tem a Orama, tem a Clear, tem a Ativa, tem a Genial, tem a Gradual. Tem a Ágora, que era a antiga corretora do Bradesco, enfim. A gente tem diversas corretoras disponíveis. Essas empresas elas atuam de forma competitiva e para o investidor que está começando, que tem pouco dinheiro, que tem pouco capital, que está querendo ganhar uma casca, ganhar uma experiência no mercado, eu indico, né? Se vai começar a investir em ações, pega uma corretora que não cobra taxa. É, Existe uma coisa chamada taxa de corretagem, né? A taxa de corretagem é utilizada para comprar e para vender ações, fundos imobiliários, índices, derivativos, né? E tem corretoras que isentaram muitas dessas taxas, como é o caso, por exemplo, da Clear, para compra e venda de ações. Então, para você comprar e vender ações, se você tem pouco capital, a taxa de corretagem faz muita diferença. A Orama, por exemplo, ela cobra taxa de corretagem para comprar e para vender ações. Eu utilizo, mesmo pagando a taxa, porque o volume que eu opero é um pouquinho mais significante, então 15, 20 reais não faz tanta diferença. E ao mesmo tempo eu tenho todo o suporte, eu tenho todo o meu. Se eu tiver alguma dúvida, eles respondem bem, então isso para mim faz diferença. A execução das ordens nunca teve problema, a plataforma funciona sempre, eu nunca tive problema com isso. Além disso, né, eles deixam tudo detalhado para você, num gráfico, num dashboard bonitinho, e tem muita possibilidade de investimento em fundos de investimento, em ativos de renda fixa. Então, por isso que eu utilizo a Orma, muito mais pelo fator dos fundos, do atendimento e dos investimentos em renda fixa, porque do ponto de vista de ações não faria tanto sentido por conta da taxa de corretagem. Para quem está começando, vai para uma corretora que não cobre taxa de corretagem para comprar e vender ações, se você for comprar ações, ok? Se for comprar só fundos de investimento, aí vale a pena a Orama, vale a pena a XP também, que tem uma capilaridade enorme de fundos de investimentos disponíveis para você aplicar, beleza? Então eu estou aqui no meu perfil, na corretora Orama, dentro da minha conta, né? Aqui logo de cara a gente consegue ver qual que é o percentual de investimentos em cada classe de ativos. Eu particularmente gosto de deixar bastante renda variável, eu me considero um investidor mais agressivo, mas tenho aí uma boa parcela em fundos de investimento, mais ou menos 25%
do meu portfólio. Bom, e aí o legal aqui na corretora, uma coisa que é importante mencionar também, é o seguinte, né? A corretora, ela classifica os investidores de acordo com o perfil, né? Então você tem aqui um perfil que é um perfil, o meu perfil é o perfil arrojado, como eu falei, e esse perfil ele é definido no momento que você preenche o formulário de cadastro, que é um formulário que a gente chama de API, de adequação do perfil do investidor. Então, quando você começa a investir numa corretora, você vai ter que preencher esse formulário. É, Até bastante atenção com esse tema para quem vai fazer as provas de certificação da Ambima, porque costuma cair muito nas certificações. A gente também tem esse material todo disponibilizado na apostila, tem questões no site. Se você tiver qualquer dúvida, também pode entrar em contato com a gente. Mas o importante é o seguinte: você abre a conta numa corretora, você precisa preencher esse formulário de API. E aí, após preencher esse formulário, você vai ter um perfil de investidor que vai ser conservador, moderado ou agressivo. Tá? Aí pode ser arrojado, né? Como a corretora ela define aí esse nome. Mas de qualquer forma, são três perfis, né? Um mais conservador, outro mais moderado e outro mais agressivo ou arrojado. Bom, então aqui para que eu estou falando isso tudo? Porque se o seu perfil, por exemplo, for conservador, um assessor de investimentos, ou seja, a pessoa que vai te indicar os melhores investimentos, os melhores produtos, né? Essa assessoria, corretoras oferecem essas assessorias também. E o trabalho do assessor de investimento é justamente um profissional certificado que vai te auxiliar aí na tua tomada de decisão. Né? Então, o teu perfil, apesar dos perfis de investidores sejam muito distintos, né? Cada um tem a sua própria necessidade de recursos, de liquidez, suas preferências por risco, acontece que, para resumo da ópera, o mercado financeiro trabalha com esses três perfis, né? Conservador, agressivo e conservador, moderado e agressivo ou arrojado, enfim. Então, eu estou falando isso porque dependendo do teu perfil, alguns produtos eles não vão estar disponíveis, né? Então, por exemplo, alguém que tem um perfil conservador não vai investir em derivativos, que são uma classe de ativos que é considerada mais arriscada. Então, o teu perfil ele vai ser determinante para o tipo de investimento que você vai poder comprar, beleza? Então, aqui no perfil da corretora, vamos falar sobre fundos, que é sobre isso o vídeo, né? Eu acabo falando sobre diversas outras coisas, mas sobre fundos de investimento, né? Um aspecto importante é entender que assim, a corretora, como eu falei que é um intermediário financeiro, você precisa de alguma forma depositar o dinheiro para o teu dinheiro vir parar aqui na tua conta na corretora, tá? Então aqui repara, no meu perfil tem uma agência e uma conta, tá? Inclusive se alguém quiser transferir aqui dinheiro para minha conta da corretora, eu estou aceitando, beleza? Mas brincadeiras à parte é o seguinte, você vai transferir o teu dinheiro da tua conta do banco para essa conta aqui que é a conta de cliente, tá? Então no meu caso eu utilizo o Nubank, eu utilizo o Itaú, eu já tenho a conta da minha conta aqui na hora, mas eu simplesmente transfiro o dinheiro do meu banco para a minha corretora. Então é simplesmente bem fácil de fazer, a transferência cai no dia mesmo e o teu dinheiro ele já fica disponível aqui é, como se fosse um saldo disponível, como se você tivesse um valor no financeiro. Tá? Para mim não aparece aqui nada porque eu não tenho um valor no financeiro, eu só tenho um valor efetivamente alocado aqui nos ativos. Mas se eu tivesse um valor disponível, ia aparecer uma quarta bolinha aqui escrito financeiro. Beleza? No momento que o dinheiro está na tua conta da corretora, você consegue resgatar ele, você consegue botar ele de volta na tua conta do banco, você consegue comprar produtos de investimento. Então esse é o passo a passo. Você vai mandar o dinheiro da tua conta do banco para a conta da corretora. Cada um tem a sua própria conta na corretora. Quando você cria uma conta na corretora, né, você passa a ter esses dados para você conseguir depositar o teu dinheiro. Então isso aqui, por exemplo, são os meus dados. Tá? E você vai fazer isso também no momento que você for abrir uma conta numa corretora. Se você já tem uma conta na corretora, você provavelmente já sabe como é que faz. Bom, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Vista Agora, em Fundos de Investimento, para a gente ver exatamente quais são os fundos aí disponíveis, né? Vamos ver que eles estão segmentados por tipo, né? Então tem uma forma aqui de buscar por nome e tem uma forma de você olhar também a lista de gestores. Então, por exemplo, eu quero olhar aqui uma gestora específica, tá? E existe essa possibilidade. Vou pegar aqui, por exemplo, a Bahia Asset, que é uma gestora interessante. Você tem aqui os principais objetivos, os principais executivos, você consegue olhar uma bio deles, de todos esses
de todos esses profissionais do setor de investimentos. Aí você consegue também depois entrar no site da empresa, se for o caso. Eu já conheço a Buy Asset há bastante tempo, sei que eles são competentes. E aí, bom, aqui na lista de gestores você consegue olhar todas as gestoras que essa corretora distribui. Então, como eu falei, repara, são centenas de gestoras que utilizam o canal da corretora como distribuidora dos fundos que eles têm, né? Então, quem vai gerir o dinheiro, né, quem vai efetivamente decidir o que comprar e o que vender de ativos são as gestoras, né? A distribuidora, a corretora, ela funciona como uma plataforma, né, onde todos esses fundos aqui eles estão disponíveis para você, que é investidor, aplicar com capital relativamente baixo, beleza? Então vamos voltar aqui para a parte de fundos disponíveis e agora que isso ficou claro, né, tem uma forma aqui também de você fazer filtros, né? Então, por exemplo, eu quero olhar aqui a aplicação mínima de R$ 100. Vamos ver o que a gente consegue fazer com R$ 100. Né? Não tem muitos fundos com R$ 100. Vamos olhar aqui, tem 25 fundos. Quando eu clico aqui em todos, já tem bastante possibilidade. Então, com R$ 100 disponíveis por mês, já dá para aplicar em 25 tipos de fundos diferentes. Olha só que legal. Tudo isso só aqui na plataforma da Orma. Né? E estou falando aí, tem diversas outras corretoras, a Orma é a que eu utilizo. Né? E a gente também aqui no Economia do Dia não tem nenhuma relação com nenhuma corretora, assim, a gente é independente. Eu estou falando isso porque eu utilizo mesmo e eu gosto da Orma. Bom, e aí você consegue ver também que cada fundo tem um perfil de risco, né? Do menor para o maior aqui nessa escala, o perfil de risco mais elevado seria esse último aqui, que é o vermelhinho. Né? Então, quando a gente for passando pelos fundos de investimento, vocês vão ver que os fundos eles têm esse perfil de risco. Tá? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no Orma Ouro, a gente vai conseguir olhar aqui já um gráficozinho com a performance do fundo. E essas informações aqui, que são as informações fundamentais para vocês ficarem de olho antes de aplicar em qualquer fundo. Né? E isso tem que estar disponibilizado no site da corretora. Tá? Então, tudo isso aqui vai estar disponível. Então, vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte. Quem é o gestor desse fundo? Nesse caso é a própria Orama. Então a corretora ela pode também ser a gestora do fundo, tá? Como eu falei, na grande maioria dos casos a corretora ela distribui fundos de outras gestoras, mas a corretora também tem a possibilidade de criar fundos e vender esses fundos. Tá? Então nesse caso é a própria Orama que é a gestora do fundo. Bom, e aí a gente tem aqui a primeira coisa, que é a cotização da aplicação. O que significa isso? Significa que você investe e no mesmo dia é gerada uma cota, tá? D0. Cotização do resgate, D mais 3. O que é isso? Você recebe o dinheiro, no momento que você resolve resgatar o teu investimento, você recebe o dinheiro em 3 dias úteis na conta da corretora. Sempre que você faz um resgate de um fundo, você recebe o dinheiro na conta da corretora. Depois, para você transferir esse dinheiro para a tua conta do banco, você tem que ir lá na página home da corretora, né? Você tem que ir lá e solicitar uma retirada do dinheiro da tua conta da corretora para a tua conta do banco, beleza? Então o resgate ele não cai na tua conta do Itaú, do Bradesco, do Nubank. O resgate ele cai na conta da corretora, beleza? E aí tem aqui a data de a liquidação do resgate. A liquidação do resgate desculpa, é o D mais um da data de conversão. Então, o que significa isso? Tá? Eu acabei, só para não confundir ninguém aqui, né? Então, a cotização é quando é o valor da cota pela qual você vai resgatar. Então, por exemplo, eu pedi o resgate hoje desse fundo. Em D mais 3, eu vou saber o valor da cota. Em D mais 4, aí sim eu vou receber esse valor. Tá? Então eu falei ali errado porque normalmente, às vezes até isso aqui ocorre na mesma etapa, na mesma data, mas nesse caso não. Então a cotização ela é em D mais 3, o que significa que em D mais 3 eu sei qual que é o valor da cota pela qual eu vendi o fundo. Ou seja, em 3 dias úteis eu vou saber esse valor. E agora, em D mais 1, depois da cotização, ou seja, em D mais 4, peço o resgate hoje. Daqui a 4 dias, esse valor está na minha conta. Ok? A gente tem a taxa de administração, como eu já falei aqui algumas vezes também, isso é fundamental para você tomar a decisão de aplicar ou não no fundo de investimento. Então, a taxa de administração 0,6 nesse caso é algo relativamente tranquilo.
O horário limite de aplicação, então, por exemplo, até 13h30, isso significa se eu aplicar depois de 13h30, eu só vou conseguir, efetivamente, só vai haver cotização dessa aplicação no dia seguinte. Tá? Então é D mais zero, desde que seja aplicado até 13h30. E aqui é a volatilidade desse fundo. Então a volatilidade, que é o principal parâmetro para definir o perfil de risco do fundo. Tá? Então é um fundo mais volátil, um fundo que tem um desvio padrão maior, mais acentuado, é um fundo mais arriscado. Beleza? Aqui vamos olhar aqui, e você consegue olhar aqui a performance do fundo, né? Aqui nesse caso, né, o fundo em ouro, a gente está em 2020, eu estou gravando esse vídeo aí no final de maio de 2020, e enfim, por conta do coronavírus, a questão da segurança, da possibilidade de ter ativos como dólar, como ouro, né, foi latente nesse momento, e por conta disso, por conta da crise, por conta da queda de todas as bolsas mundiais, né, o ouro foi um ativo que se valorizou muito, assim como o dólar, principalmente comparado ao real, que foi uma das moedas que mais se desvalorizou no período. Bom, então eu queria mostrar aqui isso para vocês, que é bem fácil de fazer. Então, se vocês quisessem aplicar, era só fazer um clique aqui em aplicação. Eu particularmente não tenho dinheiro aqui agora na corretora, então meu saldo está zerado, eu não ia conseguir fazer isso. Né? Mas você tendo saldo aqui na tua corretora, é só fazer isso e clicar para fazer a aplicação. O termo de adesão é um termo online onde você afirma que você teve acesso ao regulamento do fundo, que você teve acesso a todas as informações de resgate, prazo de resgate, data de cotização, né, aos valores mínimos, ao perfil de risco do fundo, tudo isso que a gente já viu aqui. Né? Então, tudo isso, o termo de adesão é uma confirmação de que você teve acesso a todas essas informações, ao histórico de rentabilidade, enfim, a tudo isso que a gente viu aqui. Então, eu vou voltar aqui para a parte de fundos de investimento e vou mostrar uma outra coisa legal, que é os tipos de fundos. Então, eu consigo fazer um filtro aqui por top fundos, consigo clicar aqui em todos, por exemplo, e olhar os tipos de fundo disponíveis por perfil. Então, até do lado, até eu voltei aqui a aplicação, né? Então, vamos selecionar aqui todos os fundos. A gente tem a possibilidade de fazer alguns filtros. Então, por exemplo, eu quero olhar aqui agora para renda fixa, ou quero olhar para fundos cambiais. Tá? E dentro de renda fixa eu tenho diversos tipos de fundo. Eu tenho renda fixa pré-fixado, tesouro inflação, crédito privado. Tá? Então, o ponto é o seguinte, né, que é importantíssimo, até para o investidor que está começando, é a diversificação. Então, tenta, na hora de investir em fundos de investimento, tenta procurar gestoras diferentes, tenta procurar fundos que investam em tipos de ativos diferentes. Né? Tenta não concentrar a sua renda em um, dois fundos. Né? Tem muitas gestoras competentes, tem fundos que investem em todas essas classes de ativos aqui, muitos deles com valor completamente acessível para quem está começando. Então, não faltam oportunidades. Né? Falta mão na massa, falta tirar a bunda do sofá e executar. Né? Então, se você já faz alguma poupança por mês, né, se você consegue poupar alguma coisa no final do mês, você já está na frente de grande parte dos brasileiros. E falta conhecimento da gente levar isso para a prática, né? Trazer as pessoas para conhecer esse universo da corretora, saber que é seguro, saber que existem centenas de gestores de recursos aí que são competentes, profissionais certificados, que atuam no mercado financeiro há muito tempo e que podem gerir o seu dinheiro com uma taxa relativamente baixa. Agora, a gente tem que ficar de olho nisso tudo, tem que ficar de olho na questão da taxa, tem que ficar de olho na questão do desvio padrão, na volatilidade, tem que ficar de olho no seu próprio perfil. Então, por exemplo, o que costuma acontecer muito, e vale a pena mencionar esse assunto aqui também, é o seguinte: as corretoras, né, como são intermediários financeiros, elas ganham em cima das operações. Então, por que faz sentido para uma corretora, por exemplo, vender um fundo de investimento de uma outra gestora? Faz sentido porque a corretora, ela, em geral, ganha uma taxa de rebate. O que é essa taxa de rebate? É o seguinte: o fundo ele cobra uma taxa de administração. E essa taxa de administração a gente viu que pode variar, né? Pode ser até zerada, que em alguns casos é 1, 2, 3% até, inclusive. E aí, quando o fundo ele coloca, quando o fundo ele é vendido pela corretora, pela distribuidora, uma parcela pequena dessa taxa de administração, que a gente chama de rebate, é repassada para a corretora.
Então, os clientes que entram, começam a investir no fundo pela corretora, esses clientes, a corretora ela recebe por esses clientes, ela recebe um percentual da taxa de administração. Só que para o cotista isso não faz diferença, porque a taxa de administração é igual. Então, na grande maioria dos casos. Então, na verdade, para o cotista você não sente isso, você não vê esse valor que a corretora recebe pela taxa de rebate. Então, isso meio que já está dentro do jogo. Então, você não precisa se preocupar muito com isso. Agora, o que é comum quando você tem uma conta na corretora e quando você é assessorado por algum profissional da corretora, é o seguinte, né, a corretora ela recebe ela vai, existe um conflito de interesse, a corretora ela vai receber por ordem do cliente, né, por transação. E muitas vezes você quer deixar lá o seu dinheiro investindo no longo prazo, você não tem interesse em ficar mexendo toda hora na sua carteira, comprando e vendendo ativos, você não tem tempo para acompanhar isso no dia a dia, enfim, por uma série de motivos você quer fazer um investimento de mais longo prazo. E pode ser que a assessoria da corretora fique o tempo inteiro tentando rodar a sua carteira, ou seja, fazer que você compre e venda ativos, porque é assim que eles ganham corretagem. Ou então, tentar colocar um produto de investimento para você comprar que talvez não esteja tão de acordo com o seu perfil, simplesmente porque paga uma taxa maior para a corretora. Então, tem que ficar muito atento em relação a isso, a essa questão do conflito de interesse. Você tem que saber qual que é o seu perfil, o que você precisa, e a partir daí você pode sim receber uma assessoria de um profissional, mas sempre tomando cuidado com essa questão de rodar a sua carteira, tomando cuidado com sempre ter uma reserva de emergência para aquilo que você precisar, e pensar sempre no seu perfil e nos seus objetivos, beleza? Bom, então continuando, voltando aqui à questão dos fundos, é o seguinte, você tem que estar sempre ciente dessa questão do perfil de risco e do prazo de resgate, da aplicação mínima e da taxa de administração. Então, esses pontos aqui, esses três aqui em especial, são fundamentais e mais a taxa de administração. Tá? Então, você sempre, obviamente, você vai fazer um filtro por aplicação mínima, senão você não vai nem conseguir começar, porque você tem que ter o dinheiro suficiente para começar, certo? Depois, você vai entender o perfil de risco do fundo, você vai alocar o seu dinheiro no perfil de risco de acordo com o teu perfil de investidor. Então, pô, se eu sou um investidor mais agressivo, eu posso pensar em colocar em um fundo o meu dinheiro, uma parte dele pelo menos, em um fundo que é mais agressivo. Ah, não, se eu sou um investidor mais conservador, eu vou procurar fundos com perfil de risco menor. Né? Lembrando que quanto maior o risco, maior o potencial de retorno. Né? Existe essa relação positiva. Agora, um outro ponto importantíssimo é a questão da liquidez. Então, antes de você investir no fundo de investimento, você tem que pensar se você pode precisar daquele dinheiro em algum momento, né? E quando você vai precisar. Por quê? Porque nem sempre você vai conseguir resgatar o teu dinheiro no fundo na hora que você quer. Então, por exemplo, vamos olhar esse primeiro fundo aqui, vamos dar um exemplo. A cotização do resgate é em D mais 3. Tá? Então, isso significa que depois de 3 dias você tem a cota que vai ser a cota de resgate. Vamos ver quando que você recebe o dinheiro na conta. Deixa eu voltar aqui. Vamos clicar aqui de novo em todos. Vamos pegar esse fundo que eu estava olhando para a gente ver qual que seria o tempo, o prazo para pagamento. Tá? Vou fazer um filtro aqui. Ó, repara que muitos dos fundos, né, eles têm aqui já D mais 0, D mais 1, D mais 3, né? E, em geral, esses fundos que têm a cotização do resgate mais curto, né, são fundos mais indicados para quem precisa, para quem tem uma necessidade de liquidez. Tá? Só que aqui, por exemplo, esse fundo aqui, um fundo de investimento em ações, que é um fundo valor, né, que provavelmente tem uma estratégia de longo prazo, coloca a cotização do resgate em D mais 30. O que isso significa? Significa que você só sabe a cota que você vai resgatar depois de 30 dias. Vamos ver aqui quando que você receberia o teu dinheiro nesse caso. Então, por exemplo, D mais 30 cotização do resgate, liquidação do resgate D mais 2. Então, depois de 32 dias, você receberia o dinheiro na tua conta. Então, não é um processo tão rápido. Né? Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso, nessa questão da cotização do resgate e da liquidação do resgate. Tá? Aqui também tem a taxa de administração, então você consegue ver a taxa de administração dos fundos. E como eu falei, esses são os fatores fundamentais. Se você precisa de liquidez, se você precisa ter a possibilidade de resgatar o dinheiro a qualquer momento, olha para a cotização do resgate e vê se eventualmente esse prazo aqui pode te impactar, beleza? Então isso é fundamental. Bom, então mostrei aqui para vocês como é que
como é que funciona o ambiente online dentro de uma corretora. É bem fácil, é bem simples de se interar. Você conta também com uma assessoria para perguntar qual que é o melhor fundo, qual fundo você recomenda, o que, que os clientes têm buscado. Então você tem essa possibilidade de falar diretamente com o assessor também. A minha recomendação tenha sempre em mente o seu perfil como investidor, vê se ele está de acordo com o perfil do fundo, olha bem para o prazo de resgate, para a taxa de administração, para você não ter nenhum problema de liquidez no futuro e para você também não ter nenhum problema de pagar uma taxa excessiva para o gestor gerir o teu dinheiro, né? Como eu falei, existem centenas de gestores, então o mercado é bem competitivo, as taxas em geral elas não são tão absurdas, embora existam exceções, então a gente tem que ficar de olho nisso, tá? E diversifique a sua carteira de fundos. Existem fundos de diversos tipos, como a gente viu aqui e como eu já falei aqui em outros vídeos. Então é importantíssimo ter fundos de classes distintas, de boas gestoras e que tenham um histórico consistente de risco e de retorno.